Fala, pessoal, como vocês estão? A política do Corinthians está pegando fogo e o clima dentro do clube anda cada vez mais tenso. O torcedor já percebeu que não é só dentro de campo que a bola rola pesada, mas também nos bastidores, onde a disputa pela presidência promete mexer com os rumos do time para os próximos anos. Estamos a poucos dias de uma eleição que pode mudar totalmente o cenário, e os candidatos começam a dar as caras, falar de projetos, ideias e, claro, soltar aquelas frases que fazem muito barulho e acabam caindo direto no colo dos profissionais que hoje estão tocando o futebol do clube. Um dos nomes mais comentados nessa corrida política é Antônio Roque Cittadini, que já deu entrevistas, expôs sua visão e chamou bastante atenção por algumas declarações fortes. Entre elas, a que deixou o ambiente ainda mais instável foi sobre o executivo de futebol, Fabinho Soldado. Quando questionado se manteria o atual dirigente, Cittadini não cravou permanência e deixou no ar a possibilidade de mudanças. Imagina o clima para quem está lá dentro, trabalhando todo dia, tentando montar elenco, negociar jogadores, lidar com a falta de dinheiro e ainda ter que conviver com essa incerteza? O cara ouve isso antes mesmo da eleição acontecer. É inevitável que se sinta balançado, afinal, ele pode acordar na segunda-feira com o cargo nas mãos ou com a notícia de que não faz mais parte dos planos. Esse é o retrato da política corintiana neste momento: incerteza, disputa e muita instabilidade. A eleição acontece de forma indireta, com o voto de 299 conselheiros, entre vitalícios e trienais, que precisam cumprir alguns critérios para poder participar. E cada voto, nesse caso, é decisivo, porque o presidente que assumir agora vai ter a missão de conduzir o clube até o fim de 2026, no chamado mandato tampão. Ou seja, não é pouca coisa. O escolhido vai herdar um Corinthians cheio de problemas financeiros, dívidas pesadas, elenco caro e ainda com um transfer ban que atrapalha demais qualquer planejamento. E sobre esse transfer ban, o Corinthians ainda luta para derrubar a punição. O caso gira em torno da dívida com o Santos Laguna pelo zagueiro Félix Torres. O valor ultrapassa os 30 milhões de reais, e o clube mexicano não aceita facilidades. O Timão já tentou algumas alternativas. Primeiro ofereceu pagar uma entrada de 30% do total e parcelar o restante, mas a proposta foi recusada. Depois subiu para 50% e, mesmo assim, ouviu um não. Agora, na última cartada, o Corinthians ofereceu 70% do valor de entrada, parcelando o restante. É quase tudo de uma vez, o que mostra o desespero do clube para se livrar dessa trava que impede contratações. O problema é: de onde vai sair esse dinheiro? Existe a previsão de algumas receitas entrarem, como a venda de Cauê Furquim para o Bahia e uma antecipação de contrato com a fornecedora de material esportivo, mas ainda assim é apertado. E enquanto essa novela não acaba, o departamento de futebol sofre para planejar reforços, porque ninguém sabe se poderá registrar novos jogadores antes da janela fechar. Enquanto isso, dentro de campo, a situação não ajuda em nada. O técnico Dorival Júnior enfrenta um cenário complicado. Além da pressão por resultados, ele olha para o elenco e vê desfalques importantes. O meio-campo, por exemplo, ficou totalmente comprometido para os próximos jogos. Ranieri está suspenso, José Martínez passou por cirurgia e deve ficar fora por semanas, Carrillo já estava lesionado e só retorna no ano que vem. Garro, que também é peça fundamental, sofre com dores crônicas no joelho e pode não ter condições de atuar em jogos no gramado sintético, como o que acontece em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Ou seja, Dorival olha para frente e vê um quebra-cabeça difícil de montar, justamente em um momento decisivo da temporada. E nesse meio turbulento, volta a discussão sobre Fabinho Soldado. O executivo já se valorizou no mercado e recebeu propostas de outros clubes. O Atlético Mineiro, por exemplo, sondou a possibilidade de tê-lo como CEO, e outras equipes também demonstraram interesse. Mas ele seguiu firme no Corinthians, mesmo com toda a dificuldade financeira, mesmo tendo que montar elenco muitas vezes sem gastar nada, apostando em jogadores livres ou em negociações criativas. O trabalho dele chamou atenção e hoje ele é visto como um dos executivos mais promissores do país. Só que quando um candidato à presidência solta em público que talvez ele não continue, isso causa um impacto gigante. Não apenas nele, mas em todo o departamento de futebol.
Afinal, se a chefia muda, técnicos e jogadores também passam a se sentir inseguros. Essa é a grande questão: como o profissional trabalha tranquilo sabendo que pode perder o emprego dependendo do resultado da eleição? É a mesma coisa para Dorival Júnior. O treinador foi mantido mesmo após a queda da antiga gestão, mas agora vive sob risco. Se o novo presidente chegar e decidir que quer outro nome no comando, basta rescindir o contrato, pagar a multa e encerrar o ciclo. O problema é que essas mudanças não afetam só quem sai, mas todo o ambiente. Jogadores que já enfrentam atrasos de salários, dificuldades para receber premiações e incertezas sobre reforços ficam ainda mais pressionados. A instabilidade aumenta e o time sente em campo. E não é só de saídas e possíveis mudanças que se fala. Existem também as movimentações de mercado que podem acontecer se o transferban cair. Um nome que voltou ao radar é o zagueiro Luizão, revelado pelo São Paulo, que teve passagem pelo West Ham da Inglaterra e hoje está livre no mercado. O defensor é jovem, tem apenas 24 anos, e já demonstrou vontade de vestir a camisa do Corinthians. O clube até chegou a negociar com ele no passado, mas desistiu. Agora, com a chance de contratá-lo de graça, pagando apenas salários e luvas, a ideia voltou a ganhar força. Claro, a concorrência existe. Times do exterior, além de Internacional e Fortaleza, também estão interessados. Mas Luizão, pela ligação familiar com o Corinthians e pelo desejo de defender o clube, pode ser um reforço viável caso o time consiga resolver o bloqueio de transferências. O torcedor se divide sobre esse possível reforço. Alguns questionam se o zagueiro realmente tem qualidade para ser titular, já que não conseguiu espaço no West Ham. Outros lembram que muitos jogadores não brilham na Europa, mas quando voltam ao Brasil reencontram bom futebol. O fato é que Luizão representa uma oportunidade de mercado, e em tempos de crise financeira, qualquer chance de reforçar o elenco sem gastar uma fortuna precisa ser considerada. Afinal, arriscar em um jovem promissor pode ser muito menos custoso do que contratar medalhões com salários altíssimos. Enquanto as conversas políticas e as negociações se desenrolam, o torcedor vive a expectativa da eleição. O atual presidente em exercício, Osmar Stabile, também é candidato e aparece como nome forte, principalmente por já estar dentro do clube nesse processo de transição. André Castro surge com seu projeto ousado ligado ao mercado financeiro, prometendo captar bilhões para investir, e agora vem Cittadini com sua visão mais tradicional, pregando profissionalização e cortes em gastos que considera desnecessários, como o cartão corporativo. Cada um tenta convencer os conselheiros de que tem o melhor caminho para recolocar o Corinthians nos trilhos, mas a verdade é que nenhum deles terá vida fácil. O clube atravessa uma das fases mais delicadas de sua história, e qualquer passo em falso pode custar caro não só na política, mas também dentro de campo. E se o ambiente político já está quente, imagina a cabeça do torcedor corintiano tentando entender tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, conselheiros discutindo projetos e promessas para um mandato tampão que vai até o fim de 2026. De outro, jogadores e comissão técnica convivendo com um cenário onde a cada semana aparece uma novidade, seja em forma de crise financeira, de lesão inesperada ou até de declaração polêmica. O Corinthians vive um daqueles momentos em que parece não existir sossego. A cada dia surge uma notícia que mexe com a rotina, e a sensação é de que o clube inteiro está em permanente estado de instabilidade. O caso do José Martínez é um bom exemplo disso. O meio-campista vinha sendo titular, ganhando cada vez mais espaço, até que em um treino sofreu uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda. Teve que passar por cirurgia e vai desfalcar a equipe por algumas semanas. Não bastasse a ausência dele, Dorival Júnior ainda perdeu Ranieri por suspensão e já não conta com Carrillo, afastado por lesão ligamentar. Quando se olha para esse cenário, dá a impressão de que o destino resolveu colocar todos os obstáculos possíveis no caminho corintiano de uma vez só. Para piorar, Garro, um dos nomes mais importantes do meio, sente dores crônicas no joelho e pode ficar fora de jogos no gramado sintético. Resultado, um setor inteiro do time pode estar desmontado justamente em partidas decisivas. E aí é claro que as comparações surgem. Muitos lembram que já houve jogador que não deu certo na Europa, mas quando voltou ao Brasil reencontrou seu futebol.
Paulinho é um exemplo clássico. Não brilhou no velho continente, mas voltou e arrebentou pelo Atlético Mineiro antes de viver grande fase na seleção. Outros citam Gabigol, que não conseguiu espaço no Internacional, mas ao retornar virou referência no Santos e depois no Flamengo. É justamente esse tipo de raciocínio que alimenta a expectativa em torno de Luizão. O zagueiro, revelado no São Paulo e contratado pelo West Ham, não teve chances na Premier League, mas pode ser uma peça interessante para o Corinthians. Jovem, alto, com experiência de treino e convívio no futebol europeu, está livre no mercado e tem ligação afetiva com o clube por conta da família corintiana. Para um time que hoje não pode gastar fortunas e precisa ser criativo, parece uma chance que vale o risco. Só que a grande muralha no meio do caminho continua sendo o transfer ban. Sem derrubar a punição, não adianta ter acerto com o jogador, porque não dá para registrar. E enquanto não chega a resposta do Santos Laguna, a diretoria e o torcedor vivem na angústia. A proposta atual, de pagar 70% à vista e parcelar o restante, é o limite máximo que o Corinthians pode oferecer. Passando disso, não tem mais de onde tirar. O curioso é que, mesmo com tantas dificuldades, ainda existe quem acredite em reforços próximos. Fontes ligadas ao clube chegaram a falar em um nome avançado que não foi revelado, como se houvesse um jogador já apalavrado, mas esperando apenas a liberação para poder ser anunciado. Isso aumenta ainda mais a ansiedade de quem acompanha o dia a dia do Timão, porque cria expectativa de que pode haver uma surpresa de mercado a qualquer momento. Enquanto isso, a situação de Fabinho Soldado segue sendo um dos assuntos mais comentados. A cada entrevista, a cada declaração de candidato, a permanência dele parece mais incerta. E o impacto disso não é só administrativo. O executivo é peça-chave no modelo de gestão do futebol. Ele está na linha de frente das negociações, conhece o mercado, lida com empresários, administra contratos e projeta o elenco junto com a comissão técnica. Colocar sua continuidade em dúvida é praticamente colocar todo o planejamento esportivo na corda bamba. É como se os jogadores, ao entrarem em campo, não soubessem se aquele que montou o elenco ainda estará ali na semana seguinte. Essa instabilidade é pesada. Agora imagina o próprio Fabinho, que recusou propostas de outros clubes para permanecer no Corinthians, ouvindo em rede pública que talvez não faça parte dos planos. Ele poderia ter ido para o Atlético Mineiro como CEO, poderia ter escolhido um caminho mais tranquilo em outro mercado, mas decidiu enfrentar os desafios de um clube gigante em crise. É natural que hoje ele se sinta desvalorizado com esse tipo de colocação. E se o candidato que falou isso acabar eleito e depois decidir mantê-lo, como fica a relação? Depois de uma frase dessas, a confiança não é mais a mesma. Esse é o lado perigoso da política quando ela se mistura diretamente com o futebol. A intenção pode até ser mostrar firmeza ou transparência, mas a consequência é criar um clima de insegurança entre profissionais que deveriam estar totalmente focados em campo. É diferente se a mudança acontece após uma conversa interna, de forma discreta. Mas falar em público que não sabe se vai contar com alguém é praticamente minar a tranquilidade de quem ainda está no cargo. E no Corinthians, um clube que já convive com pressão em dobro, qualquer detalhe vira um turbilhão. Do lado de Dorival Júnior, a situação também não é nada confortável. Ele assumiu sabendo do risco, confiou no projeto mesmo com a turbulência, e hoje vê seu trabalho sendo questionado por algo que não tem controle, a política interna. O treinador sabe que pode ser dispensado de uma hora para outra se o novo presidente assim decidir. E essa é a grande ironia. O futebol é imediato. Um jogo perdido já gera a cobrança. Mas quando entra a política no meio, os resultados às vezes deixam até de ser prioridade. Vale mais a confiança pessoal do dirigente do que qualquer conquista esportiva. Enquanto isso, os jogadores tentam se manter alheios ao caos, mas não é fácil. O elenco já enfrentou atraso em pagamentos, incerteza sobre reforços e agora encara o risco de mudanças bruscas na gestão. É natural que a cabeça pese, que o ambiente não seja o ideal. E em jogos decisivos, qualquer detalhe psicológico influencia. O rival do outro lado do campo pode estar em crise técnica, mas se a cabeça está tranquila, a vantagem já aparece. É isso que preocupa no Corinthians, a falta de estabilidade emocional que se reflete em campo.
E quando a gente olha para a lista de dívidas, a preocupação aumenta. Além da questão com o Santos Laguna, existem valores pendentes com Matias Rojas e Rodrigo Garro, que somam mais de 60 milhões de reais. Isso sem contar outras pendências que vão estourar adiante. O clube parece estar sempre apagando incêndios financeiros, nunca conseguindo planejar a longo prazo. E é nesse cenário que o próximo presidente terá que trabalhar. Não importa quem seja eleito, vai precisar de habilidade para lidar com credores, negociar acordos e, ao mesmo tempo, manter o futebol competitivo. É por isso que o discurso de cada candidato é tão observado. Quando Cittadini fala em profissionalização, o torcedor lembra da necessidade de ter executivos capacitados tomando decisões. Quando André Castro apresenta seu projeto bilionário, muita gente fica com o pé atrás, mas também surge a esperança de que algo diferente possa finalmente trazer fôlego. E quando Osmar Stabile tenta mostrar que está conduzindo a reestruturação, aparece a crítica de que o processo anda devagar. No fim das contas, cada um deles sabe que precisa convencer não só os conselheiros, mas também a torcida. Porque a pressão das arquibancadas e das redes sociais pesa, e muito, em qualquer decisão dentro do Corinthians. E no meio disso tudo, a bola ainda precisa rolar. O time tem compromissos pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, e cada jogo é uma chance de amenizar a crise ou aprofundá-la ainda mais. É a velha máxima: quando o resultado vem, os problemas políticos ficam em segundo plano. Mas quando a vitória não aparece, a crise se multiplica. É como se cada derrota fosse mais um argumento para a oposição e cada tropeço um prato cheio para quem quer mudar tudo. É o Corinthians vivendo no fio da navalha, onde futebol e política se confundem a todo momento. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Ronaldo, o fenômeno que há décadas domina o imaginário do futebol mundial, voltou a movimentar os bastidores do esporte brasileiro com rumores que fazem tremer a alta cúpula do Corinthians. Segundo fontes próximas ao clube e empresários ligados à negociação, o ex-jogador estaria engatilhado para assumir a maior parte das ações do time alvinegro, e a possibilidade tem gerado um burburinho intenso entre torcedores, imprensa e investidores. O Corinthians, que viveu momentos de altos e baixos nas últimas temporadas, agora se vê no centro de especulações que misturam paixão pelo futebol e estratégias de mercado. Ronaldo, conhecido não apenas pelo talento dentro de campo, mas também pelo faro empresarial, estaria preparando uma movimentação estratégica que poderia redefinir o patamar administrativo e esportivo do clube. A intenção dele, segundo circula nos bastidores, seria não apenas investir financeiramente, mas também colocar em prática um modelo de gestão inovador, inspirado em experiências internacionais, priorizando tanto a formação de atletas quanto a valorização de patrocinadores. Fontes afirmam que reuniões discretas já teriam acontecido, e o ex-jogador estaria avaliando com cuidado a estrutura do Corinthians, buscando entender quais ajustes seriam necessários para tornar o clube competitivo de forma sustentável, algo que sempre pautou sua visão empreendedora no mundo do futebol. A expectativa é que, se concretizado, esse movimento não só traria prestígio ao clube, mas também uma reestruturação profunda, capaz de gerar reflexos positivos imediatos no desempenho dentro de campo, na gestão financeira e na comunicação com a torcida, criando um cenário totalmente novo e envolvente que mantém todos atentos às próximas jogadas desse fenômeno dentro e fora dos gramados. O impacto de Ronaldo assumindo o Corinthians seria sentido de maneiras múltiplas e significativas, especialmente no que diz respeito à aproximação do clube com investidores nacionais e internacionais. Considerando sua reputação e histórico de conquistas, é natural que grandes empresas com interesse no futebol passem a observar o clube com atenção redobrada, avaliando oportunidades de parcerias e patrocínios que antes poderiam parecer distantes. Além disso, o ex-jogador traz consigo uma rede de contatos influente, capaz de abrir portas em mercados pouco explorados pelo futebol brasileiro. Entre os torcedores, a notícia provocou uma onda de especulações, discussões e até divisões de opinião, mas também um sentimento de esperança, principalmente entre aqueles que acreditam que Ronaldo possui o know-how necessário para unir gestão, marketing e performance esportiva em um mesmo projeto.
A própria diretoria do Corinthians, embora cautelosa, já estaria preparada para lidar com a pressão midiática e a expectativa do público, ciente de que a presença de Ronaldo pode alterar drasticamente a dinâmica do clube, tanto no futebol quanto nas finanças. Analistas esportivos começaram a traçar cenários, discutindo desde a possibilidade de contratações estratégicas até a reformulação de categorias de base, mostrando que o movimento do fenômeno seria muito mais que simbólico. Poderia transformar a cultura e a mentalidade do Corinthians, instigando outros clubes a repensarem suas estratégias de gestão, principalmente em um país onde a paixão pelo futebol muitas vezes se mistura a decisões que impactam diretamente a vida financeira e esportiva das equipes. O rumor continua a se espalhar, e cada declaração ou gesto de Ronaldo é analisado minuciosamente, alimentando ainda mais a expectativa de um desfecho que pode marcar o início de uma era inédita no futebol brasileiro. Entre as conversas que circulam nos bastidores, alguns detalhes do que seria a gestão de Ronaldo começaram a aparecer, provocando ainda mais especulações e debates entre torcedores e especialistas. Fontes indicam que ele pretende adotar uma postura hands-on, ou seja, estar diretamente envolvido em decisões estratégicas do clube, desde contratações até negociações comerciais, algo pouco comum entre ex-jogadores que se tornam investidores. A expectativa é que ele utilize sua experiência internacional para implementar práticas modernas de gestão, focadas em eficiência, transparência e resultados. Há rumores de que a ideia central seria transformar o Corinthians em um modelo de clube-empresa, onde a performance financeira e esportiva caminhem lado a lado, garantindo sustentabilidade e competitividade. Alguns analistas já começam a especular sobre o impacto disso no mercado de transferências, prevendo movimentações ousadas que poderiam reacender o interesse do público e aumentar a audiência nos estádios e na televisão. Paralelamente, surgem boatos de que Ronaldo poderia investir também na infraestrutura do clube, modernizando centros de treinamento e apostando em tecnologia aplicada ao desempenho dos atletas. A notícia gerou discussões acaloradas nas redes sociais, onde torcedores expressam tanto otimismo quanto desconfiança, e a imprensa esportiva se divide entre desmentir rumores e traçar possíveis cenários. Se Ronaldo de fato assumir o controle do Corinthians, o clube poderá se tornar referência não apenas no futebol nacional, mas também na administração esportiva, mostrando que uma lenda dentro de campo pode se tornar igualmente influente nos bastidores, redesenhando a forma como se administra e se vive o futebol brasileiro de maneira inovadora, estratégica e altamente midiática. Os efeitos dessa possível transição de poder no Corinthians se estendem muito além das quatro linhas e das negociações comerciais, atingindo diretamente a paixão da torcida, que é conhecida por sua intensidade e exigência. A simples perspectiva de Ronaldo assumindo o clube já provoca uma mistura de euforia e ansiedade entre os torcedores, criando uma atmosfera carregada de expectativa e especulação. Em encontros, bares e redes sociais, fãs discutem cada movimento, cada postagem e cada reunião atribuída ao fenômeno, tentando antecipar quais serão as primeiras medidas e como isso poderá impactar resultados esportivos, contratações e o relacionamento com os patrocinadores. Além disso, a presença de Ronaldo também tem um efeito simbólico poderoso, representando para muitos a possibilidade de renovação e reestruturação de um clube que, historicamente, alterna momentos de glória e dificuldade. A imprensa esportiva acompanha cada rumor, ampliando a repercussão e transformando qualquer pista sobre negociações em manchetes e debates, o que aumenta ainda mais a pressão sobre dirigentes e potenciais investidores. Entre profissionais do futebol, a expectativa é que, caso Ronaldo realmente assuma o controle, ele consiga estabelecer uma ponte entre a tradição do clube e práticas modernas de gestão, criando um ambiente de trabalho mais estruturado, com metas claras e foco em resultados. Este cenário de burburinho contínuo mantém todos atentos, e cada notícia, por menor que seja, é interpretada como um possível passo na consolidação do fenômeno como protagonista não apenas no gramado, mas no comando estratégico de um dos maiores clubes do Brasil, criando uma narrativa cheia de suspense, esperança e incertezas que promete dominar o noticiário esportivo nos próximos meses de forma intensa e envolvente. O rumor sobre Ronaldo assumindo o Corinthians também desperta debate sobre o impacto a longo prazo na cultura do clube e na forma como o futebol brasileiro lida com ex-jogadores que se tornam investidores. A movimentação do fenômeno poderia inspirar outros atletas a planejar carreiras
pós-aposentadoria mais estratégicas, buscando posições de poder e influência dentro das estruturas de clubes tradicionais, e não apenas carreiras midiáticas ou comerciais. Especialistas já analisam que, caso Ronaldo efetive sua entrada como dono majoritário, o Corinthians poderia se tornar um laboratório de inovação no futebol nacional, testando novas tecnologias, métodos de treinamento, estratégias de marketing e até políticas de engajamento com torcedores, criando uma experiência mais completa e integrada. Além disso, existe a expectativa de que isso possa gerar uma espécie de efeito dominó, onde outros clubes sintam a necessidade de modernizar suas gestões, profissionalizar suas estruturas e buscar investidores estratégicos, provocando uma transformação gradual no cenário do futebol brasileiro. Entre jornalistas e analistas, a especulação é que Ronaldo traga uma visão internacionalizada, combinando tradição e modernidade, algo que poucos dirigentes nacionais conseguem fazer de forma consistente. Enquanto o burburinho cresce, cada declaração, cada reunião e cada movimento do ex-jogador é minuciosamente analisado, amplificando a tensão e a curiosidade em torno do futuro do Corinthians. Torcedores esperam ansiosamente por definições, investidores avaliam riscos e oportunidades, e a mídia mantém o foco total, alimentando uma narrativa que mistura expectativa, suspense e o desejo de testemunhar uma possível revolução liderada por um dos maiores nomes do futebol mundial, criando uma história que poderá redefinir a trajetória de um clube icônico e inspirar toda uma geração. A possibilidade de Ronaldo assumir o comando do Corinthians já começa a reverberar nos corredores da política esportiva nacional, gerando especulações sobre alianças, estratégias e impactos no calendário do futebol brasileiro. Fontes indicam que a negociação não seria apenas financeira, mas também simbólica, representando a entrada de um ícone do esporte diretamente no comando de um dos clubes mais tradicionais do país, o que poderia provocar ajustes em diversas esferas do futebol. Entre torcedores, o rumor provoca debates acalorados sobre o futuro do time, sobre as prioridades do clube e sobre como Ronaldo lidaria com a pressão de equilibrar expectativas esportivas e resultados financeiros. A especulação se intensifica quando se considera que o ex-jogador possui experiência em negociações internacionais, contatos com patrocinadores globais e uma reputação que inspira confiança em investidores, elementos que podem ser decisivos para transformar o clube em uma referência de gestão e inovação. Ao mesmo tempo, a possibilidade de mudanças na estrutura do Corinthians gera curiosidade sobre contratações, categorias de base, treinadores e políticas de marketing, criando um cenário de antecipação constante. Jornalistas esportivos, analistas de mercado e comentaristas aproveitam cada pequena pista para alimentar o burburinho, transformando rumores em debates estratégicos sobre o futuro do futebol nacional. Se confirmado, Ronaldo como dono do Corinthians não seria apenas uma notícia, mas um evento capaz de redefinir paradigmas, aproximar torcedores e investidores, e estabelecer novos padrões de gestão, consolidando uma narrativa onde paixão, estratégia e influência global se entrelaçam de maneira inédita, mantendo todos os olhos atentos ao desenrolar desse rumor que mistura expectativa, suspense e o desejo de testemunhar uma transformação histórica no futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!